sejam muito bem-vindos a uma aula de atualização legislativa aqui do LAC Concursos. Em especial, agora no início da aula, eu quero mandar um super abraço para uma aluna nossa do LAC, minha xará, a Débora, lá de Alta Floresta. Abraço, Débora, a todos vocês aí de Alta Floresta que acompanham nós aqui pelo LAC Concursos. Pessoal, então, sem mais delongas, nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e hoje nós temos um tema maravilhoso para nós dialogarmos. Que tema que é esse, professora? É a alteração da Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha. E que alteração que é essa? Nós temos duas alterações na Lei 11.340, duas alterações realizadas pela 13.827 de 2019. É isso mesmo. Agora, no dia 13 de maio, né? Nós recebemos essa Lei 13.827 de 2009 pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata do quê? Essa alteração, na verdade, são duas alterações. Muito se fala só na alteração da 13.827, da inserção do artigo 12C na 11.340. Mas nós temos duas alterações pela 13.827. Nós tivemos inserido, então, na Lei 11.340, Lei Maria da Penha, o artigo 12C, 3 incisos do 12C e seus 2 parágrafos, e também tivemos inserido na Lei Maria da Penha o artigo 38A. Então, são duas alterações legislativas na Lei Maria da Penha. Primeira alteração legislativa, artigo 12C. Do que trata o artigo 12C, professor? Ele estende a competência para delegados de polícia e policiais para aplicarem uma medida protetiva de urgência, ok? A alteração do artigo 12C trata de uma extensão de competência, ok? Ou seja, além do juiz de direito, pelo artigo 12C, também delegados de polícia e policiais poderão aplicar medida protetiva de urgência. Mas nós vamos ver que não são todas as medidas protetivas de urgência, é apenas uma medida protetiva de urgência. Então, 12C trata de uma extensão de competência para aplicar especialmente uma das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ok? E o artigo 38A, professora, trata do quê? O 38A, ele traz a criação de um banco de dados das medidas protetivas de urgência. Ou seja, quando a vítima chegar na delegacia, o delegado de polícia, seja delegacia comum, seja delegacia especializada da violência doméstica e familiar, o delegado já vai ter acesso se aquela vítima já foi resguardada por medida protetiva, se aquele agressor já violou alguma medida protetiva que já foi imposta a ele contra outra vítima, e todos esses dados vão auxiliar sobremodo para nós desenvolvermos o quê? Políticas públicas de prevenção à violência doméstica e familiar. Nós vamos então detalhar agora artigo 12C e artigo 38A, ok, pessoal? Então, olha, isso aqui então trata o que? Violência doméstica e familiar contra a mulher, uma bandeira que sempre deverá estar hasteada. Então, todos nós devemos ser multiplicadores de prevenção contra a violência doméstica. Então, nós vamos falar do artigo 12C, que ele fala o quê? De medida protetiva, ok? Em favor da vítima de violência doméstica e familiar. Lembrando, galerinha, que a Lei Maria da Penha, ela usa o termo mulher, mas só a mulher pode ser sujeito passivo do crime de violência doméstica e familiar? De modo algum, ok? Por analogia, nós podemos estender aos filhos, podemos estender aos enteados, podemos estender aos primos, ok? Nós até temos, outra hora nós vamos falar disso, mas isso é muito importante. Nós temos até jurisprudências de conflito de jurisdição negativa. O que significa isso? Imagina que primos que coabitam juntos, primos que dividem o mesmo espaço, o mesmo ambiente familiar, e um primo maior e capaz abusa sexualmente de primos menores e incapazes. E aí, de quem que é a competência? Isso trata-se de violência doméstica e familiar? Sim, isso trata-se de violência doméstica e familiar. Então, vamos lá? A Lei Maria da Penha
coloca como sujeito passivo na letra da lei a mulher, né? Porque surgiu para proteger a mulher. Mas, por analogia, professora, um filho pode sofrer violência doméstica e familiar? Sim, pode sofrer violência doméstica e familiar. É todos aqueles. Então, quem é vítima de violência doméstica e familiar? Todos aqueles que têm uma relação de afinidade, de intimidade e de coabitação familiar, certo? Então, vamos lá. Esse é o artigo 12C. Essa é a novidade, tá? Da Lei 11.340, novidade da Lei Maria da Penha, trazida pela Lei 13.827 de 2019. Essa lei agora é do dia 13 de maio, ok? O que fala? Artigo 12C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, ok? Ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, essa é a alteração do caput do artigo 12C. Então, veja bem, a lei fala, olha, aquela mulher que foi agredida e está sofrendo risco de morte, aquela situação assim, ó, que a vítima chega na delegacia, tingida de sangue, e o agressor fala, não matei, mas vou matar. Ou seja, é iminente o risco de morte, né, para essa vítima. Significa que se ela voltar para casa e esse agressor também puder retornar para o local de convivência, fatalmente ocorrerá o quê? Um homicídio. Fatalmente ocorrerá um feminicídio. Então, nessas situações em que a vítima corre real risco de morte, o que poderá acontecer? O agressor poderá ser imediatamente afastado do lar, do local de convivência dele com a vítima. Galera, onde estão previstas as medidas protetivas em favor da mulher? Na Lei Maria da Penha. As medidas protetivas, elas estão previstas no artigo 22 ao artigo 24 da 11.340 de 2006. Lá nós temos várias medidas protetivas, várias medidas de urgência. Nós temos o quê? O afastamento do lar, ok? Que é o artigo 22, inciso 2. Nós temos a suspensão de porte de arma, nós temos afastamento dos filhos, nós temos fixação de alimentos, ok? Nós temos várias medidas protetivas de urgência. Essa lei aqui vai permitir que o delegado de polícia ou o policial aplique todas essas medidas protetivas de urgência? Não, ok? O delegado de polícia não pode, ou o policial, que é a novidade da lei, não pode aplicar toda e qualquer medida protetiva. Apenas uma, somente o afastamento do lar. Ok? Então, veja bem, qual é a única medida protetiva que está prevista no artigo 12C? A única prevista é aquela do artigo 22, inciso 2 da Lei 11.340. Então, a única medida protetiva que poderá ser aplicada de maneira extensiva pelo delegado de polícia ou pelo policial, ok? É a medida de afastamento do agressor do lar, afastar o agressor do local de convivência com a ofendida, com a vítima, certo? Então, primeira informação do artigo 12C, não é qualquer medida protetiva que vai poder ser aplicada por meio dessa alteração. Não, é uma única medida protetiva. Qual? Afastar o agressor do lar ou do local de convivência com a ofendida. Beleza, professora? É só essa medida? É só essa medida, ok? Artigo 12C, caput. Beleza. Professora, e quem pode aplicar essa medida? Quem pode? Eu ouvi falar
Que agora são os delegados, são os policiais, como que funciona isso? Não são todos os delegados, não são todos os policiais, ok? Nós vamos ver que há uma exceção, tá? Essa legislação, essa alteração legislativa, ela veio para atender um grupo de mulheres mais vulneráveis, ok? Não veio para atender toda e qualquer mulher, toda e qualquer vítima de violência doméstica. Não, veio para atender especificamente um grupo de mulheres mais vulneráveis. Quais são esses grupos, professores? Aquelas mulheres que moram, que residem em municípios que não são sede de comarca. Ok? Maravilhoso! Então, olha só, essa lei veio para alcançar um grupo de mulheres mais vulneráveis, que residem em comarcas e residem em municípios que não são sede de comarca. Ok? Somente terá atribuição extensiva o delegado de polícia para aplicar a medida protetiva do artigo 22, inciso 2, aquele delegado de polícia lotado em um município que não é comarca. Ou seja, eu tenho um delegado lotado numa cidade, ok? Que não tem fórum. Uma cidade que não tem juiz de direito. Uma cidade que não é comarca. Ah, nesse caso, aí sim, nesse caso, o delegado de polícia vai poder aplicar a medida protetiva, ok? Ok, professora, mas, por exemplo, estamos aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, vai mudar alguma coisa para as mulheres aqui de Cuiabá? Vai mudar alguma coisa para as mulheres de Pontes Lacerda? Vai mudar alguma coisa para as mulheres de Cáceres? Vai mudar alguma coisa para as mulheres de Curitiba? Para as mulheres de Florianópolis? Não, não vai mudar nada, ok? Por quê? Porque nessas cidades que eu citei, todos esses municípios, eles são sede de comarca. Então, onde existe comarca, ok? A prerrogativa de aplicar medida de segurança de afastamento do lar permanece com o juiz de direito. Permanece com o juiz de direito. Ok? Então, quando, professora, que o delegado vai poder aplicar essa medida protetiva de afastamento do lar? Quando ele estiver lotado, quando ele estiver responsável por um município que não é comarca. Qual é a autoridade, maior autoridade da cidade? É o delegado de polícia, porque aqui não tem fórum, aqui não tem juiz, o nosso município não é comarca, ok? Então, olha só, nós vimos aqui no caput, ó, fizemos a leitura, né? Verificada a existência em risco atual iminente à vida e integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Ok, por quem que ele será afastado do lar? Pela autoridade judicial. Quando falamos pela autoridade judicial, estamos falando de juiz de direito, não tem novidade nenhuma aqui, ok? Agora, pela autoridade judicial, quando houver comarca no município, tá? Ou, ó, em vermelho é a novidade. Olha aqui a novidade. Ok? Além da autoridade judicial, quem mais pode aplicar a medida protetiva do artigo 22, inciso 2 de 11.340? O delegado de polícia. Mas veja bem, o artigo, o inciso não parou aqui. Não falou só delegado de polícia. Vamos continuar. Pelo delegado de polícia, quando? Ó, o requisito. Quando que vai poder ser aplicado pelo delegado de polícia? Quando o município não for sede de comarca. Viram bem? Então, quando que o delegado vai ter competência para aplicar essa medida protetiva? Essa única medida protetiva? Quando? Quando ele estiver em um município que não é comarca. Quando ele estiver lotado em um município onde não tem fórum, onde não tem juiz de direito. Certo? Ok, professora? Mas vamos mais longe? Imagine uma cidade, Conquista do Oeste, gente. Já trabalhei lá, uma cidade fantástica, 4.000 habitantes. Olha uma cidade fantástica. 4.000 habitantes.
A Conquista do Oeste, veja bem, não é comarca, não tem juiz, não tem fórum. E também não tem delegado de polícia lá em Conquista do Oeste. Temos um delegado na cidade de Ponce Lacerda, 100 quilômetros de Conquista do Oeste. Então, o delegado de Ponce Lacerda é que responde pelo município de Conquista do Oeste. O juiz de Ponce Lacerda é que responde pelo município de Conquista do Oeste. Então, nós temos essa situação. Mulheres de Conquista do Oeste, certo? Só como exemplo, se elas forem vítima de violência doméstica, lá em Conquista não tem delegacia. O que que tem? Tem um posto da polícia. Nós temos um cabo lá, nós temos um soldado, ok? Que fica lá, um policial militar. Então a mulher vai chegar lá, nesse posto da polícia, e vai falar, olha, eu fui agredida, e o agressor tá ali, ó, e se recusa a entrar nesse posto policial. E ele tá falando que vai me matar. Que hora que sair daqui, ele vai pegar uma arma e vai descarregar em mim. E aí, galerinha, não tem juiz na cidade. Esse município não é comarca. E não tem delegado. Como que fica? A lei trouxe a solução. Olha só! Inciso 2º. Pelo policial. Então, quem pode aplicar aquela medida? Autoridade judicial. Delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Ou, olha que maravilha, pelo policial. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, ok? Então, se não tem juiz de direito, no município não é comarca, não tem delegado lotado nesse município, quem que vai ter autoridade para aplicar essa medida protetiva de urgência? O policial, ok? O policial. Então, o policial, tá? Lá daquele posto policial, ele vai aplicar essa medida protetiva de urgência. Ele vai ter autoridade para afastar o agressor do lar, do local de convivência com a vítima. Então, nós temos aqui, veja bem, uma extensão de competência que antes era privativa do juiz, agora deixa de ser privativa do juiz, ok? Então, essas outras duas autoridades aqui podem aplicar a medida protetiva do artigo 22, inciso 2. Somente essa medida protetiva, delegado e policial podem agir nessas situações, observando os requisitos, ok? O delegado tem apenas um requisito a observar: o município não for sede de comarca. E o policial, 2 requisitos: o município não ser sede de comarca e não ter delegado disponível no momento. Nós vamos fazer mais à frente algumas discussões sobre isso, certo? Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas. O juiz, isso aqui é importante, será comunicado no prazo máximo de 24 horas e também em 24 horas, em igual prazo, ele irá decidir sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Galerinha, veja bem, esse parágrafo primeiro está falando assim, olha, essas outras duas, a autoridade policial e o policial poderão aplicar essa medida protetiva sim. Poderão, nessas situações. Mas a palavra final é de quem? É do juiz de direito. Então, depois que eles aplicaram essa medida, afastaram o agressor do lar, eles têm 24 horas para remeter essa decisão, né, administrativa, para o juiz de direito, para analisar pela manutenção ou pela revogação dessa medida. Como essa situação ela pode ser revista pelo juiz, eu entendo que não fere o princípio da reserva da jurisdição. Não fere, ok? Porque é uma decisão que vai ser reanalisada, reavaliada pelo juiz de direito. Parágrafo 2º, isso aqui nós já temos também na Lei Maria da Penha, 11.340, tal. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou
a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso, ok? Se ele estiver preso e ainda ocorrer risco, ok? A integridade física, real risco de morte para a vítima, ser-lhe-á negada o quê? A liberdade provisória. Compreenderam? É muito legal essa alteração, ela é da extrema importância para atender aquelas mulheres que estão no estado de maior vulnerabilidade, né? Porque veja bem, como que você manda a mulher de volta para casa com o agressor ao lado dela ameaçando matá-la, não é mesmo? Algumas observações que nós já fizemos, mas eu trouxe aqui no material para vocês. Observações. Primeiro, requisito para aplicação da medida por essas três pessoas, autoridade judicial, autoridade policial e o policial. Existência de perigo atual ou iminente, a vida ou a integridade física da ofendida. O que significa isso? Iminente risco de morte, ok? Ou o cara tá lá na própria delegacia já tentando matar a esposa dele, ou ele tá proferindo ameaças, dando sinal de que logo após serem liberados da delegacia, ele vai o quê? Possivelmente tirar, ceifar a vida da ofendido. Segunda observação, as medidas protetivas de urgência, elas estão descritas, isso aqui é muito legal, dos artigos 22 ao 24 da 11.340. Porém, olha que maravilha, meu povo, porém, a medida tratada no caput deste artigo, a medida tratada no artigo 12C, é restrita ao afastamento do lar. Ou seja, qual é a novidade do 12C? Poder aplicar apenas a medida protetiva do artigo 22, inciso 2, nenhuma outra mais, ok? O que significa? Significa que, constatado iminente perigo à vida ou à integridade física da agredida, de imediato, o agressor deverá deixar o local de convivência, de imediato. Não tem que dar para ele 12 horas, 6 horas, 8 horas, 2 horas, 1 hora, não. É imediatamente, na hora, ele vai ter que deixar o lar, ok? Imediatamente ele vai ter que afastar-se do lar, ok? Vamos lá, então. Que então agora é a competência? De quem é a competência para decretar a medida protetiva de urgência de afastamento do lar? Nós temos 3 competentes. Pela autoridade judicial, nenhuma novidade, não é verdade? Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, a partir de então, não é mais prerrogativa exclusiva do juiz aplicar essa medida, podendo ser aplicada pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. E além do delegado de polícia, quem mais tem essa competência? O policial. Quando? O policial tem que preencher 2 requisitos que nós já falamos. Quais são? O município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, ok? Professora, não é sede de comarca, mas tem delegado no município. Beleza? Então o policial não tem competência, tá? Só vai ter competência quando? Quando não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento. Nas hipóteses daqueles incisos, nós já vimos, né? Dos incisos 2 e 3, essa competência extensiva, o juiz terá o prazo de 24 horas para se manifestar, ok? E o parágrafo 2º, nós estamos aqui reforçando que a liberdade provisória, ela vai ser o quê? Não vai ser concedida em caso de iminente risco à integridade física da ofendida, beleza? Ou se não houver efetividade, não houver cumprimento efetivo da medida protetiva. Então, a partir de então, não é mais prerrogativa exclusiva do juiz de direito aplicar essa medida de urgência, ok? Então, aqui eu trouxe de novo a informação para vocês. Professora, por que a senhora trouxe de novo essa informação? Porque nós não podemos fazer confusão, ok? Aqui, ó, um requisito para o delegado de polícia e 2 requisitos para o
policial, ok? 2 requisitos para o policial. Não for série de comarca e não houver delegado disponível no momento, certo? Pois bem, agora que já compreendemos toda a situação do artigo 12C, vamos rapidamente só para alguns questionamentos, né? Algumas reflexões, algumas informações adicionais, alguns questionamentos. O que significa se não houver delegado disponível no momento? O que significa isso? Significa que naquele município não tem delegado lotado naquele município? Significa que é um município onde não tem delegado? Ou significa que é um município que tem delegado, mas o delegado não está disponível. Mas o delegado, por exemplo, saiu em diligência e só vai retornar daqui 4, daqui 5 horas. O que significa isso? Não ter delegado disponível no momento. Há quem entenda que essa nomenclatura disponível no momento trouxe confusão para interpretarmos essa legislação. Eu entendo que, quando fala não há delegado disponível no momento, eu entendo que o desejo da lei foi dizer o seguinte: olha, é um município onde não tem nenhum delegado lotado, certo? Porque se tiver delegado naquele município, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que, numa situação de emergência, onde a vítima está lá toda atingida de sangue e o agressor está ali furioso e agitado, os policiais terão que guardar esse agressor, não é mesmo, na delegacia, prestar atendimentos médicos, psicológicos, amparar essa vítima e aguardar o quê? O retorno do delegado em algumas horas para realmente verificar a necessidade ou não da aplicação dessa medida de urgência, protetiva de urgência de afastamento do lar. Então, entendo que não há delegado disponível no momento, entendo que a lei quis dizer o seguinte: é um município onde não tem delegado, né? Mas que futuramente poderá ter um delegado lotado ali, ok? Mas está em discussão, certo? Muita gente entende diferente de mim. Como a autoridade policial e os policiais agirão? Tem já, professor, algum modelo pronto? Já tem algum formulário pronto para que no município onde não é sede de comarca, o delegado de polícia faça essa medida protetiva? Ou mesmo policial? Como que funciona isso? Isso, galerinha, é uma questão de gestão interna, né? Os delegados vão se conversar, eles vão se organizar e ver como que eles farão, né, formalmente essa medida protetiva. Como que vão colocar no papel isso, né? Eu imagino que vão lá colocar no papel: olha, de acordo com o ocorrido aqui na cidade tal, no horário tal, município que não é sede de comarca, com a prerrogativa do artigo 12C, eu, na qualidade de delegado de polícia, aplico a medida protetiva do artigo 22, inciso 2, em favor da vítima fulana de tal, afastando o agressor fulano de tal do lar, do local de convivência. Ok? Assim que eles agirão. E isso vai ter o quê? Fé pública, tá? Quem são os policiais competentes? Quem são os policiais competentes? Aqui nós estamos falando de policiais civis e policiais militares, ok? Então são os militares e os policiais civis. Policiais rodoviários federais, eles estão fora, né, dessa esfera de competência, tá? Agora, isso aqui é muito bacana para nós discutirmos. E se o agressor recusar-se a deixar o lar? E se ele fala assim: olha, o senhor é delegado de polícia, o senhor é policial militar, o senhor é policial civil, e a minha casa, pela Constituição Federal, é asilo inviolável, podendo proibir a minha entrada nela somente por decisão judicial. Não é isso que fala a Constituição Federal? Que a casa é asilo inviolável.
podendo ser o quê? Violada nos casos de desastre, para prestar ajuda a alguém ou por ordem judicial. Posso invadir ou tirar alguém, ou pegar alguém, que é busca e apreensão de pessoas, ou pegar objetos, busca e apreensão de coisas, na casa de outrem, somente por ordem judicial. E aí? E se o cara fala, não vou sair, o senhor não tem ordem judicial, isso aí é uma ordem de uma autoridade do senhor delegado de polícia, o senhor não é do Poder Judiciário, o senhor é do Executivo, e aí? Como que os delegados de polícia e os policiais vão enfrentar essa situação? Como? É desobediência? Desobediência à ordem judicial? É uma ordem do Poder Executivo. Como que vamos resolver? O que crime que vai ser esse? Vai ser crime de desobediência? Vai ser crime de desacato? Como que os policiais e os delegados de polícia irão enfrentar? Essa é uma situação que nós vamos começar a ver a partir de agora na prática, ok? Vamos lá? Por fim, pergunta-se, levando em consideração que a nova lei busca ampliar a proteção à mulher que logo após a agressão sofre sério risco de morte, poderia a lei ter sido estendida? Poderia a lei ter estendido essa competência para os delegados de polícia e policiais lotados em municípios que são comarca? Um pouco grande a pergunta, né? Mas o que eu quero trazer para vocês refletirem é o seguinte, olha, já que o objetivo dessa alteração é a maior proteção à mulher, que corre sério risco de morte, que já foi agredida no seu lar, né? Pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo filho, pela filha, poderia essa lei ter também estendido a competência para todos os delegados e para todos os policiais que trabalham em municípios que são sedes de comarca? É essa a pergunta. Por exemplo, para as mulheres aqui de Cuiabá, a lei do artigo 12C muda alguma coisa? Não muda nada. Mas poderia ter mudado? Poderia. Se o objetivo maior é maior proteção à mulher, poderia. Porque veja bem, o que acontece aqui, né? Chega lá a vítima, de um lado a vítima, do lado o agressor, ok? O delegado vai baixar a portaria, vai lavrar o flagrante, não é mesmo? Vai fazer o boletim de ocorrência e vai o quê? Arbitrar a fiança. Por quê? Porque os crimes de lesão corporal, os crimes de ameaça, eles são crimes o quê? Afiançáveis, eles são afiançáveis, ok? Então vai lavrar, né? A fiança, ele vai pagar, vai estipular a fiança, o agressor vai pagar essa fiança e para onde que esse agressor vai? Ele vai voltar para casa, junto com a ofendida, junto com a vítima. Se ela não tem para onde ir, vai voltar para casa junto com o agressor, correndo sério risco de morte. Claro, a partir de então, o que o delegado de polícia vai fazer aqui de Cuiabá, por exemplo, ou de todo município em que é série de comarca? Vai enviar, né, esse auto flagrante, vai enviar esse inquérito para o juiz. O juiz tem 48 horas para analisar a situação. O delegado tem 48 horas para enviar para o juiz, ok? O juiz tem mais 48 horas para decidir pela fixação de uma medida protetiva. O juiz decidiu pela fixação, comunicou ao Ministério Público. O oficial de justiça vai entregar essa intimação para o agressor. Compreende? Por mais que os oficiais de justiça trabalhem em plantão, galerinha, para isso não fica parado na mão do oficial, tá? Essas intimações de medida protetiva não fica. Eles são proativos, mas ainda assim, não, via de regra, não chega a tempo. A mulher volta à delegacia e leva outra ataca. Quando não, há mulheres que até morrem antes que a medida protetiva chegue nas mãos do agressor. Ok? Então é uma questão para refletirmos, certinho? Outra situação que o pessoal tá batendo duro aí, falando que é o artigo 12C, que essa extensão de competência é inconstitucional, ok? Falam que é inconstitucional por violação do princípio da reserva da jurisdição. Veja bem, eu entendo que não há violação do princípio da reserva da jurisdição. Por quê? Porque em 24 horas o juiz pode rever essa medida protetiva, tá? Aplicada pelo
delegado de polícia ou pelo policial civil militar. Então, como o juiz tem competência para rever, tem competência para manter a medida ou para revogar a medida, não acredito que viola o princípio da reserva da jurisdição, porque a palavra final não é do delegado, não é do policial. Palavra final é do juiz de direito. Por isso, não há que se falar, no meu entendimento, em violação do princípio da reserva de jurisdição, ok? Né? Parágrafo 2º, nós já vimos. Então, poderá manter o agressor preso se for o caso, né, de iminente risco de morte. Em resumo, podemos afirmar que a nova lei estende proteção especial para mulheres que moram em municípios que não são comarcas, estendendo a garantia do afastamento do agressor do lar pelo delegado de polícia e pelo policial militar ou civil, desde que preenchidos os requisitos do artigo 12C. Ok? Isso aqui eu trouxe para vocês. Inconstitucionalidade do artigo 12C. Será que é inconstitucional? Né? Nós já falamos sobre 2 aspectos. Há quem entenda, né? Já foi até apresentada aí uma ação direta de inconstitucionalidade pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ok? Falando o quê? Que ofende o princípio da reserva da jurisdição, falando que ofende o princípio, né, da separação dos poderes. Isso aqui eu copiei na íntegra, ok? O que o advogado fala na ação direta de inconstitucionalidade. Ele alega que a casa é asilo inviolável, que nós já comentamos, né? Podendo ser invadida apenas por ordem judicial em caso de desastre ou para prestar socorro. E que o delegado de polícia ou o policial não tem essa autoridade, não seria constitucional, alegam que não seria constitucional o delegado de polícia ou o policial retirar o agressor do lar, ok? E em relação ao tema, pergunta-se, né? A lei não pode conter tal autorização, porque a Constituição estabeleceu as exceções de interferir na casa de alguém, sendo de flagrante delito, desastre ou autorização judicial. Então, pode uma lei infraconstitucional criar nova exceção? Essa aqui é a pergunta que fazem aqueles que entendem que essa lei, o artigo 12C, é inconstitucional, ok? Entendem que é inconstitucional, porque eles alegam que eles questionam. Peraí, se a Constituição Federal estipulou as situações de violar a casa, pode uma lei infraconstitucional criar uma nova exceção? Delegado de polícia ou policial afastar o agressor do lar? A pergunta. A atuação do delegado de polícia e do policial fere o princípio da reserva da jurisdição? Já respondemos que não. Ofende o princípio da separação dos poderes? Também não, ok? Por quê? Porque é uma medida que vai ser revista pelo juiz. O que entendemos por acesso ao poder judiciário? A atuação de outro poder impediria esse acesso por parte da vítima ou amplamente a protegeria até final análise do juiz de direito? Ou seja, o que é acesso ao poder judiciário para uma vítima de violência doméstica e familiar? É ela sair na rua toda agredida e visualizar um fórum na cidade dela? É ela saber que tem um juiz de direito ali naquela cidade? É isso acesso ao poder judiciário? Acesso a garantias legais e a poder judiciário? Eu entendo que é um delegado de polícia com essa competência extensiva, afastando imediatamente o agressor do lar e depois submetendo essa decisão dele ao juiz de direito. Isso é acesso à justiça, isso é acesso ao poder judiciário. Eu ter previamente o delegado de polícia e o policial em situações de emergência de mulheres vulneráveis em municípios onde não é comarca, tendo essa primeira medida protetiva e depois o juiz analisando, mantendo-a ou revogando. Acesso ao poder judiciário não é nós vermos elefantes brancos, né, em municípios. Isso não é acesso ao poder judiciário. Por quê? Porque o delegado de polícia tem 48 horas para mandar esse flagrante, mandar esse boletim de ocorrência para o juiz de direito. O juiz de direito tem mais 48 horas para ver se ele define ou não a medida protetiva. Já são 96 horas. E essa mulher onde está? Dividindo o lar com o seu agressor. Então, muitas mulheres já perderam a vida antes do agressor ser
intimado da medida protetiva de urgência. Então esse é o meu posicionamento, é só para nós refletirmos um pouquinho, pensarmos e discutirmos, certo? Olha só, e o artigo 38A também é a novidade da 13.827, ok? O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência, né? E essas medidas protetivas de urgência, elas serão registradas onde? Em banco de dados, mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Então, olha só, criou-se, igual nós temos um banco de prisões, saber quem tem mandado de prisão expedido, mandado de prisão em aberto. Agora nós vamos ter um banco de dados das medidas protetivas. Quando chegar a vítima e o agressor na delegacia, nós vamos saber, essa vítima já foi agraciada com medida protetiva? Esse agressor já descumpriu a medida protetiva? Qual é a pena? É crime descumprir medida protetiva? É crime. Crime com pena de prisão, ok? Então esse banco de dados vai ser de extrema valia, ok? Para quê? Para que o crime de descumprimento de medida protetiva, né, ele possa ser verificado pela vítima, ele possa ser verificado pelo delegado, possamos analisar se essa vítima já foi alvo de medida protetiva, certo? Então, também nos auxiliará para fazermos mais e desenvolvermos mais políticas públicas de proteção, erradicação e prevenção da violência doméstica e familiar. Então, no meu ver, foi de extrema valia essa alteração, não a vejo com um olhar de inconstitucionalidade, de modo algum, ok? E aí, chega, né? De violência doméstica e familiar, vamos ser multiplicadores dessa bandeira, todos nós enquanto operadoras do direito, enquanto estudantes do direito, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto filha, todos devemos ser multiplicadores dessa bandeira, não mais a violência doméstica e familiar, e sim a mulheres sorrindo, alegres, né? E recebendo carinho. Muito obrigado por estarem comigo, ok? Um abraço a todos. Vamos discutir, vamos dialogar mais sobre essa mudança legislativa e ver aí, né, os desdobramentos que ela terá. Mas muito me agradou essa mudança na legislação. Um forte abraço para vocês, ótimos estudos. Estou sempre à disposição e adoro estar com vocês. Forte abraço e até mais. Clique like.